Com esse ventilador feio desse jeito? Ele não é feio, ele é antigo. Vintage. Então, agosto de 2026, completando 15 anos de vida de Putuitu, né? Que doideira. Que não é 15 anos oficialmente de Pé Vermelho enquanto Nome do trabalho, mas nós é Pé Vermelho desde os anos 90, né? Pé Vermelho é um apelido que geralmente dão para pessoas que moram longe. Pessoas que moram longe, em algum lugar que não é pavimentado, muita gente chama de Pé Vermelho. Porque tem a poeira, né? A terra vermelha. Sim. Depois que a gente saiu daqui, que pelo menos eu, né, que eu entendi que não era uma coisa só aqui do bairro, que em vários lugares do país existem outros Pé Vermelho e outros Pé Vermelho, que não é o nosso caso. Eu achava que era só aqui. Mas aqui do morro do Cidade Nova 1 era mesmo por causa da poeira. Aí quando a gente ia pro centro, as pessoas ficavam falando que nossos pés estavam cheios de poeira, nossos pés eram vermelhos. Mas com o tempo eu fico me questionando também o que é esse longe, né? Morar longe de quê? A gente... Longe pra quem? Longe pra quem? Pra mim, quem tá falando que a gente mora longe é que mora longe. Mas foi em 2020, né? Que a gente, depois de muita trajetória, muita coisa, que a gente se assume Pé Vermelho vinculando esse nome ao trabalho artístico. Porque até então a gente era Pé Vermelho de vida, mas não tinha dado esse nome para nosso trabalho das artes, que são vários, né? Sim. Várias vezes eu já pensei versões diferentes desse início de trajetória artística. Primeiro eu achei que foi no SUS, que na verdade é um marco importante lá pela terapia ocupacional. Eu era criança ainda e comecei a fazer teatro lá, um grupo bem lindo, bem diverso que tinha de teatro, com meu primeiro professor de teatro, Marcos Paulo, dos Anjos, aqui de Uatuba, um professor incrível. Mas, na verdade, repensando, eu vejo que a trajetória artística começou muito antes. Antes da gente nascer, inclusive, né? A ligação da família com as folias de reis. Depois eu descobri que da parte do pai também tem ligação com gado. Muito autodidata na música, né? As costureiras, o bordado. Então já vinha de antes, né? Sim. E aí essa relação com o circo começa em 2000 para dar 15 anos, eu não sei fazer conta não. 11. 2011. A pessoa que é boa das criatividades e ruim dos números. 2011, pela influência de Luba, Luciane Oliveira, que é aí Pé Vermelho também, né? Não é aqui do morro, mas é região metropolitana, e é isso, é sempre também esse corre de quem mora longe ou perto, depende do ponto de vista. Eu começo pela dança, né? Então eu tenho ainda um tempo antes dançando com o nosso irmão mais velho. A gente ganha um campeonato que teve aqui na cidade, o primeiro festival de dança em Joatuba, isso em, sei lá, 98, um negócio assim. E aí dali eu já sabia que era onde eu queria estar. Era nessa mexida, sabe? Tá fazendo apresentação, essa coisa toda. E aí, depois foi a seguir a mesma linha. Saúde mental, SUS, fazer teatro na terapia ocupacional. De lá o Marcos Paulo chamou a gente para fazer parte do grupo dele.
E aí depois a gente começa lá, né, com o teatro amador, já vive um pouco da coisa do teatro de rua. E aí a gente conhece Luba, né? Se atravessa por Luba, que apresentou pra gente esse mundo da palhaçaria possível e que cabia a gente, assim, que era o tipo de coisa que dava pra gente fazer, que a gente se sentia completos, assim, nesse espaço, nesse lugar, um lugar seguro pra gente estar do nosso jeito, parecendo certo, sabe? Isso é muito doido. Nós falamos, é isso que a gente quer fazer. Foi. E aí a nossa pesquisa já nasce em dupla, né? É uma dupla que já nasceu sendo dupla. E começou aqui em casa, na casa da nossa mãe, os primeiros experimentos. Nisso a gente juntou essa carga do teatro que já tinha, da dança, da contação de história, fez essa mistura e dali foi tirando a nossa perspectiva da palhaçaria, né? Que também passa muito pela essa coisa da cultura popular, então a coisa do palhaço de folia, essa figura que dá medo, mas é interessante, que se move muito, que tem uma corporeidade muito forte. Isso, nossa, atravessa demais e eu gosto. Chu tem essa coisa do medo também, né? Às vezes provoca outras sensações, além de só alegria, vai para outros lugares também, mexe em outras emoções. E para mim é muito por esse atravessamento também, assim, dos palhaços de folia. A coisa da rua, né? Muito forte, assim, com a cultura popular também. E do teatro nesse formato que a gente fazia, né? Que é até aquela coisa que você fala muito bem, que aqui a gente cresceu fazendo rua, porque aqui ainda não tem nenhum equipamento cultural, não tem um teatro, não tem um espaço onde as pessoas vão para assistir uma apresentação, uma peça, uma coisa assim. Apesar de ter muitos artistas na cidade, não tem um espaço assim, então tudo sempre foi feito na praça, nas praças. Sim. Então a gente sempre fez rua. Sempre no gogó, sempre se apresentando assim nas festas. Apesar de não ter o espaço fechado, um teatro, alguma coisa do tipo, mas tem praças boas, né? Sim. Bons espaços para fazer rua. E aí na dança, no teatro, a gente foi se apropriando mesmo antes de saber que isso era uma vertente de pesquisa mesmo. E a gente fazia o melhor que dava com o que tinha, e isso já era muito legal. E aí agora, com outras bagagens, a gente vê que é uma linguagem muito forte e que surge assim em vários lugares, né? Das pessoas fazendo o que dá de possível. E combina muito com Putu e Chu, né? Combina, real. Putu e Chu gosta do caos, Putu e Chu é da feira, da bagunça, da gritaria, Eu não acho que combinaria, por exemplo, Putu e Chu no hospital. Sim. Eu acho que não ia ornar muito bem, mas numa feira, A gente até tentou, né? Botamos Putu e Chu num hospital psiquiátrico. Foi na festa de aniversário, gente do céu. Eu acho que foi um nível de caos que o lugar não precisava. Mas foi divertido. Mas esse nível de caos eu acho interessante, né? Para os lugares que a gente escolheu habitar. É isso, 15 anos. 15 anos. 15 anos de Putu e Chu, e é doido tá falando disso agora, nesse momento em que Putu e Chu estão sendo guardadinhas, estão num momento de resguardo,
de precisar de descanso, porque são 15 anos de muita alegria, de muito caos, mas também de muita batalha, de muito bater cabeça, de muito insistir, de muita teimosia. 15 anos de idas e vindas, né? Sim. Idas e vindas necessárias para cuidar da saúde, porque esse trabalho de se afirmar artista, de ter que lutar para ser artista, é cansativo, além das outras lutas, né? É cansativo. Viver de arte é cansativo. Viver de arte mantendo a identidade é bem desafiador, porque hoje nos circuitos, hoje não, a vida inteira, no circuito é mais comum que tenha um certo tipo de linguagem ou de estética que vão se adequar melhor aos festivais, às contratações grandes, e furar a bolha é complicado. Tem até um certo tipo de fazer, né? Sim. Um certo tipo de fazer, de encaminhar, de caminhar. É muito doido, porque segue quase que a tabela do fast food, assim, sabe? Sem querer desrespeitar. Mas tem vários lugares, vários tipos, né? De trabalhos em que, se você não consegue se adequar a esse modus operandi, não dá. E a gente não trabalha nesse formato, né? A gente trabalha mais na base do inadequável, como você estava falando antes, né? Que Putu nasce desse lugar de não caber nos moldes. Uhum. Achei isso interessante. E estamos nesse momento, mais uma vez, de se guardar, de sair um pouco dessa batalha de viver de arte, para respirar e ver quais os próximos desafios. Uhum. Guardado, mas de jeito nenhum a gente pode deixar de comemorar, né? De celebrar, de lembrar esses anos todos e de alguma forma seguir tecendo fazendo aí esse bordado, né, nessa caminhada, porque é como a gente diz, é pausa, sempre tem pausa. A gente fala, não quero mexer com isso mais não. Mas não tem jeito, porque é a coisa que mexe com nós. Sim, a gente Sim. Não tem como tirar, assim, não tem como desligar, não tem um botão que faz a pessoa deixar de ser. Mas também é muito interessante ver como que o trabalho vai se transformando, se metamorfoseando, né? Que começou em formato muito diferente, aí veio a cicloviagem e mudou completamente o formato do trabalho. A questão do nomadismo trouxe outras camadas, a bicicleta trouxe outras camadas, outro nível de consciência, de forma de ver a vida mesmo. E agora outras visões de mundo também. Então, a Pé Vermelho, né, esse nome que acompanha a gente há tanto tempo, enquanto companhia circense, vai se mudando também, vai se reconhecendo como talvez mais um ponto de cultura nômade, um ponto de cultura que está em movimento, mas também está no próprio território. Agita culturalmente algumas energias por onde passa, né? Não é querendo se gabar, não. Mas acaba sendo, né, uma energia de mudança que passa pelos lugares e provoca movimentos, provoca questionamentos, provoca culturalmente, artisticamente.
E Putu e Tchu, 15 anos, mas de pé vermelhice e de resistência no fazer artístico, ixi, aí vai para mais de 30. É bastante tempo. Cansaço, alegrias, uma vida bonita, desafiante e cheio de risada. Uhum. É bem aquela coisinha, como é que fala? Clichê mesmo. Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, no choro, nas alegrias, até que a morte nos separe. Vixe. É bem um casamento. Com a arte, Com a palhaçaria, com Putu e Tchu. Porque estão dentro da gente, né? Então... Verdade, é meio que uma... Eu acho estranho, porque às vezes eu penso como uma outra pessoa, eu penso em Tchu como uma outra pessoa, porque é uma identidade também tão marcada, mas sou eu, mas é outra pessoa, mas não sou eu, mas não é tão distante assim a ponto de ser outra pessoa. Meu Deus, será que eu endoideci? É tipo isso. Sim. E aí, eu também fico reflexionando aqui com meus pensamentos que eu tive um período de achar que eu não prestava pra isso não. Acho que todo mundo passa por isso, né? De achar que não presta pra isso. Ainda mais nesse lugar de ser uma pessoa lida como feminina e, né? A gente sabe das questões machistas que tem pra todo lado, mas mais lá no começo era muito forte isso, assim, do não reconhecimento, da cena bater mais forte. Agora foda-se, né? Passei dessa fase. Mas eu fico lembrando das primeiras oficinas, das primeiras leituras e estudo do que já tinha, do que estava colocado como caminho de estudo possível da palhaçaria. E aí eu lembro muito daquela coisa do branco, do Augusto, escada, desse formato que estava colocado e que foi muito colocado como o caminho possível, né? O único. E aí eu não me encontrava, cara, de jeito nenhum nesse lugar. E aí também a coisa de o nome que você recebe é o nome que você vai continuar pro resto da vida. Aí eu entrei em crise com essas coisas, que eu não era nem vou falar no masculino genérico, porque era bem isso, né? Nem o branco, nem o Augusto, não era nem branco nem Augusto. E não sabia o que eu era, quem eu era, e eu tinha um outro nome antes, né? E aí eu não me identificava com aquele nome, aí eu achei, pronto, não sou palhaço, não sirvo, não quero saber dessa coisa, sai. Até que eu entendi em 2017 que eu não estava me identificando com o nome. E aí, nossa, foi uma crise pra eu me nomear e tal, e achei que não podia trocar de nome. E aí agora eu acho ainda mais interessante, porque eu, pessoa física, passei pelo mesmo processo que Tchu passou, né? Eu parei de me identificar com o meu nome anterior e me renomeei. E como que um nome faz diferença, faz né? Muita diferença. E como que entender que não precisa ser do jeito que tá posto. Eu não me identificava com aqueles papéis que estavam escritos nos livros, né? Que eu achava que era quase que uma bíblia da palhaçaria, que tinha que ser daquela forma. Como eu parei de me identificar também com o papel de gênero feminino, com não só o papel, mas com o gênero. E aí, como que me ajudou, eu, Moni, a passar por esse processo de desidentificação de gênero
porque Chu passou pela desidentificação com os padrões palhacísticos e com o nome. Como que os processos, tudo se junta e tem que levar pra psicanálise. Sim, isso é doido mesmo. Essas metamorfoses que a gente passa e as figuras passarem por metamorfoses também. A coisa do que parece ser mais simples, tipo figurino e tudo mais. Tem gente que sim, que usa o mesmo figurino desde sempre. Se sente bem assim. Não vejo não é um problema, não é nada disso. Mas é legal também ver as transformações quando você não se identifica mais com um tipo de roupa. Ou seu palhaço, sua palhaça, gosta de trocar de roupa, Sim. sabe? Você é uma pessoa que gosta de roupa. A figura também gosta de roupa, gosta Sim. de ter várias roupas. E como que a mudança da gente interfere de alguma forma nesse processo de construção palhacística, porque para mim é uma construção eterna, assim, né? Então, Putu e Chu estão fazendo 15 anos de construção e reconstrução e reforma e é sempre isso, assim. Não é que tá pronto, que tem 15 anos e não é nada. É um eterno recomeço. Total. É uma coisa muito doida. E isso que você fala do figurino também é uma coisa interessante, né? Nesses 15 anos, as habilidades que eu e você tivemos que desenvolver para dar conta dessa necessidade de Putu e Chu, a necessidade estética mesmo, né? De criação. Pelo fato de não ter uma equipe, não ter acesso a algumas coisas, a criatividade teve que entrar na dança e fazer acontecer. Então, 15 anos, né, óbvio que não todos, mas a maioria dos nossos figurinos nós mesmos que fizemos, cenários, a ponto da gente começar a fazer para outros artistas, né? E isso de uma necessidade mesmo, porque Putu e Chu adoram a roupinha nova, adoram um lookinho feito para cada apresentação. Isso dá um trabalho. Mas adoro as composições de figurino, criar visualidades a partir do que tem, esse desafio assim de tenho tal ocasião, ou tal apresentação, ou tal trabalho e só tenho isso aqui de recurso. O que dá para fazer com isso sem ter que comprar mais nada? E aí virar uma coisa a partir daquilo ali. É um desafio muito interessante, né? Sim, para Putu e Chu é um absurdo receber um convite para fazer alguma outra coisa que não seja o espetáculo, o trem bom, é coisa boa, e usar a mesma roupa. Às vezes nem o mesmo sapato dá pra usar. Nossa, tem que ter uma coisa específica, assim. Sapato novo, lookinho novo, às vezes uma maquiagem nova. E isso não é sobre dinheiros, é sobre composições novas, sobre dar vida nova para coisas antigas e sobre criação. É como se para Chu fosse uma falta de respeito não criar uma visualidade nova para uma coisa que vai fazer, tipo, usar uma coisa que já foi. Não sei, viagens. 15 anos. Quem viu, viu. Quem não viu, não sei. Será que tá gravando? Não, será que tá pegando?